Fala galerinha, mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje nós vamos falar sobre pós-treino. Olha só com quem que eu tô aqui para falar sobre esse assunto, o Anderon Primo, nosso Champs. Estamos no TCB, então vocês vão ouvir um barulho aí, uma bagunça, mas antes, roda a vinheta. Então é isso, tô aqui com o Anderon, que esse ano não tá competindo, né, Anderon? Então tem um espacinho, um tempinho pra falar aqui com a gente. Obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso canal. Que isso, fico feliz de estar aqui de novo. Nosso grande campeão. E o assunto de hoje é pós-treino. Nós vamos falar um pouquinho, o Anderon vai falar o que é o pós-treino dele, como que ele costuma se alimentar, fazer essa refeição tanto em épocas de treino como em dias de competição também, né, Anderon? Vamos valorizar o dia de competição, né? A gente está diretamente do TCB aqui em Vinhedo, TCB Farol rolando. Último dia de competição. Último dia de né? competição. E a importância do pós-treino, do pós-prova, né? Para você performar, principalmente na próxima prova. Vamos começar falando sobre a sua suplementação? Então, assim, tem algum suplemento específico que você usa nesse período pós-treino? Indispensável, tanto pós-treino como pós-prova de campeonato, a FAP. O AFAP. Indispensável. Deixa eu falar um pouquinho pra galera qual que é a importância, então, do AFAP nesse período aí de pós-treino. O AFAP, ele reúne carboidrato e proteína. Então, assim, existem duas condições de pós-treino. Primeiro, se você tem um tempo maior para se recuperar, como é o exemplo de quando você faz um treino no dia a dia normal de treino, que você tem, sei lá, 24 horas para se recuperar, você treina normalmente que horas, Anderon? Eu treino geralmente às 9 da manhã e às 3 da tarde. Então você faz duas sessões no dia. Isso é legal explicar então. Por quê? Quando você faz duas sessões no dia, você tem um tempo menor para se recuperar entre um treino e outro, certo? Entre 4 a 5 horas de intervalo. 4 a 5 horas. Então, assim, provavelmente não vai ter um longo período de sono nesse meio tempo. Não. Você vai fazer o quê? Quantas refeições entre um treino e outro? Geralmente nas primeiras sessões em jejum, né? Então, seguido de um bom café da manhã e um almoço. Então, assim, tem 2 refeições entre os treinos para me recuperar para o próximo. 2 refeições, então é pouco. O que acontece? O principal macronutriente no período de recuperação no pós-treino é a proteína. Por quê? A proteína, ela faz a restauração das nossas fibras musculares. Sabe o músculo que você destrói lá no treino? Durante o treino, você está destruindo as suas fibras musculares. A proteína, ela participa da reconstrução dessas fibras. Então, é muito importante que até 1 hora e meia aí depois do treino, nós podemos colocar algumas fontes de proteína. Por que você coloca o AFAP? Porque o AFAP tem proteína também. Eu gosto muito do AFAP, Gi, por causa daquela 4x1, né? 4 gramas de carboidrato para 1 grama de proteína. E assim, tanto a proteína atuando ali na reestruturação do corpo, mas também o carboidrato para dar aquela voltada mais rápida ali para se sentir bem para a próxima sessão. Exatamente. O carboidrato, ele vai acelerar esse processo de recuperação. Então, principalmente quando você tem um período mais curto entre um treino e outro, é importante que além da proteína, você reúna também boas fontes de carboidrato e carboidratos de rápida absorção. Exatamente. Que é o caso do AFAP. Isso numa competição é ainda mais importante, É né? indispensável. Sim. Quanto tempo normalmente vocês têm aí na competição entre um odd e outro? 1 hora e meia. Se for uma competição assim que tenha muitas categorias, aí varia entre 1 hora e meia e 3 horas. Vamos colocar entre 1 hora e meia e 3 horas de intervalo. Mas geralmente 1 hora e meia, 2 horas no máximo estourando. Pouquíssimo tempo, Pouco né? tempo. Então a recuperação ela tem que ser rápida, ela tem que ser acelerada. Além de suplementos, você costuma consumir alguma coisa num dia de competição entre um odd e outro? Eu não tenho hábito. Eu não tenho muito hábito de fazer refeições, né? Igual tem muitos atletas que fazem refeições, trazem marmitas e tudo mais. Se eu for apelar para um lado de refeição, vai ser um macarrão com bacon, um macarrão alho e óleo. Nada que demore muito a minha digestão, para não ficar pesado para a próxima prova. Eu particularmente, como vim do judô, não gosto dessa alimentação pesada. Então eu abuso muito de suplemento, pão com pasta de amendoim, banana, castanha, coisas que vão digerir mais fácil do que uma refeição. Perfeito. Por que é importante que você faça essa digestão rápida entre um treino e outro? O processo de digestão, ele dá trabalho para o seu corpo. Então, o seu organismo, ele gasta energia para digerir aquilo que você comeu. E pensa aqui comigo, você vai fazer um odd.
Então não é interessante que você chegue para esse WOD com seu organismo gastando energia com outra função, que seria a função se você de repente consome alguma coisa que tem uma digestão mais lenta. Então é importante, além de um suplemento de rápida digestão, que é o caso de carboidratos, né? O Whey Protein é uma proteína de rápida digestão também, diferente de proteínas como frango, peixes, ovos, as proteínas de origem animal. E as proteínas sólidas, elas são proteínas que precisam de um pouquinho mais de tempo para digestão. Então, se você tem um período curto aí, 1 hora e meia entre um WOD e o outro, é muito interessante o Whey Protein porque é uma proteína de digestão rápida. A gente abusa bastante da suplementação, então Whey em geral, a FAP em geral e assim, carbo lovers na competição, pesado. O carboidrato, ele se faz ainda mais importante no dia de competição, porque ele vai acelerar esse processo de recuperação junto com a proteína. Em um dia que não seja de competição, é interessante ter um carboidrato no pós-treino, principalmente se você faz 2 sessões, que é o seu caso. Exatamente. Então ele vai lá, ele faz a primeira sessão dele em jejum. Por que você faz a sua sessão em jejum? Porque a gente trabalha muito a parte de capacidade aeróbia, né, low intensity, até uma maneira da gente ensinar o nosso corpo pela zona de treino que a gente atinge a utilizar mais a gordura como substrato energético do que propriamente o glicogênio muscular. Exatamente. E você se alimenta bem antes de dormir, quando você Sim, minhas refeições são 5 refeições no dia, mas são boas refeições. Seu jantar tem carboidrato ou você tem medo do carboidrato, Anderon? Não tem essa de passou das 18 não pode comer carbo. Isso não funciona para atleta, nem para pessoas normais, tá, gente? Mas eu não vou entrar nesse assunto com vocês, que é polêmico. Exato, principalmente se você é essa pessoa, assim como o Anderon, que treina de manhã também e está pensando em ter um bom rendimento, pensando em ter uma boa performance. Quando você consome carboidrato antes de dormir, esse carboidrato que é estocado no músculo, para vocês tentarem entender, esse carboidrato que é estocado no músculo, ele só é utilizado quando você utiliza a sua musculatura. E quando você está dormindo, você não está usando sua perna, você não está usando seu braço. Então, o carboidrato que está sendo estocado no seu músculo, ele é preservado durante o seu período de sono. Então, se você consome carboidrato antes de dormir, você acorda ainda com esse carboidrato nas tampas. Então, você tem glicogênio muscular o suficiente para esse período aí da manhã. Então, você não precisa exatamente, se você não consegue se alimentar ali muito cedo, até por conta de digestão, né? Você vai ter um tempo menor para poder digerir o que você comeu. Então, tranquilamente, se você fizer um bom jantar com carboidrato, que não vai te engordar, você com certeza vai conseguir treinar bem de manhã. E depois dessa explicação, a gente tem a clara evidência que o carboidrato não é o vilão da sua dieta, como a maioria da galera pensa, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Ainda mais quando a gente fala em atividade física de alta intensidade, né? Como é o caso do crossfit, o caso de musculação, atividades onde você vai acionar a sua musculatura, o carboidrato ele tem um papel fundamental. E aí, voltando um pouquinho aqui no assunto de pós-treino, vocês viram que o Anderon falou que numa competição, normalmente ele consome macarrão, chocolatinho, né, Anderon? Sempre. Fala aí pra gente desse chocolate. É diário. É que eu falo, galera, vamos falar, o diamante negro, as pessoas brincam, né? A gente acaba zoando bastante a respeito disso, mas eu tenho um gasto calórico de pelo menos 4.000 calorias por dia. Então a minha dieta ela tem em base 4.000 calorias diárias. Sim. Meu treino é muito intenso. A competição é ainda mais intensa do que um treino. Então aquele chocolate, pra mim, pro Anderon, não faz diferença alguma a ingestão dele durante a competição ou durante o meu dia de treino. Sim. Normalmente esse chocolate você coloca ele no pós-treino, no pré-treino, no pós-treino, né? Que vocês sabem que o pós-treino, acho que você deve saber disso, é o melhor momento para você consumir um doce. Exato. É o melhor momento, já falei isso para vocês algumas vezes. Seu corpo vai absorver muito mais rápido, né? Porque você finalizou o treino agora e as chances desse docinho ser estocado como gordura, elas são bem menores. Mas não adianta ir lá fazer um treininho mais ou menos e depois querer comer uma barra de diamante negro. Merecimento. É merecimento. Eu tava falando isso aqui pra ele antes da gente começar. Carboidrato em excesso, chocolate. Então, assim, quanto mais a sua dieta te permitir alimentos que não são considerados tão saudáveis, isso tem que ser uma questão de merecimento também, né? Com certeza. E sempre pensar em colocar o alimento dentro de um contexto. O Anderon não come o dia inteiro barra de chocolate, gente. A galera tem que entender assim, né, gente, se a gente for falar disso. Período de base, período pré-competitivo, não é o diamante negro, né? A gente abusa de chocolates 85%, 90%, porque o cacau tem uma importância gigantesca na recuperação muscular. Sim, antioxidante, anti-inflamatório. Na competição, ali no tempering, né, que a gente fala que é 2 semanas antes de entrar para a competição, que o seu corpo precisa daquela energia para chegar bem, aí a gente entra com o diamante negro. Exatamente.
chocolatão mesmo ali, ó, raiz, ao leite. Isso que ele falou é muito interessante do cacau, porque é interessante também no pós-treino esses alimentos mais antioxidantes, anti-inflamatórios, como o cacau, como a canela, como o gengibre, frutas vermelhas. Nesse período de competição, esses anti-inflamatórios, eles entram e eles são bem importantes porque eles vão acelerar o seu processo de recuperação. Existem algumas fases de treino que eles não são tão importantes porque eles podem inibir adaptações importantes do seu músculo. Por exemplo, numa fase que vocês estão de hipertrofia, Exatamente. Não é interessante o uso abusivo de alimentos que sejam anti-inflamatórios. Mas para a competição é perfeito. Vamos falar assim de uma maneira mais chula? Quanto mais calórico na competição, melhor. Exatamente. E tudo sendo testado antes, né? Obviamente, então, você não vai me fazer uma refeição que você não está habituado. Nenhuma suplementação. Durante a competição ou 3 dias antes da competição. Competição nada mais é do que o reflexo do que a preparação. Exatamente. Creatina, ômega 3, são outros suplementos que você também costuma usar? Na minha cartela de suplementos, né? Então vamos lá. AFAP, creatina, Forge, ômega 3. E quando eu... Sim, geralmente eu sou uma pessoa muito disposta. Mas o Murphy, ele entra quando eu tô num dia assim muito quebrado, muito cansado e falo, eu preciso de uma energia extra, aí eu tomo um Murphyzão. E na competição você costuma usar o Murphy também? Na competição eu não gosto muito assim, Anderon falando, né, particularmente, porque me acelera demais. Eu já sou um cara ansioso, já sou um cara hiperativo. Se eu tomar um pré-treino, eu vou ficar tipo, cara, barra. Então, vai te gerar uma ansiedade. Entre as provas, assim, depois da primeira prova para a segunda prova, meia latinha, meia dose de Murphy, nunca uma dose completa. Sim. E você é conhecido por ter uma recuperação muito boa, né? Você no 3º, 4º dia de competição continua se destacando muito, que na verdade é na competição que a gente realmente põe em prática a nossa recuperação. É lá que a gente vai realmente ver se a recuperação está funcionando, eu né? adoro isso aqui, eu sou suspeito para falar e assim... 3º e 4º dia de competição, a hora que tá todo mundo só a capa, é o dia que eu tô mais crescendo na competição, então eu sou muito feliz por ter essa recuperação muscular e essa resistência, né, a tolerância à dor. Muito bom, isso é muito importante, porque no dia a dia, normalmente, nós temos 24 horas, muitas vezes, para se recuperar, né, de um treino pro outro. E é isso, você vai se alimentar mais vezes, você tem um sono no meio dessa recuperação. Na competição, é esse intervalo aí, gente, 2, 3 horinhas no máximo, de um ódio pro outro. Então, se você não tem uma boa recuperação, com certeza, conforme os dias de competição, você vai caindo. Vai pesar no final da competição, com certeza. Exatamente. Então, assim, ó, pensando em dias de competição, o que é muito importante de você colocar aí num pós-treino? Proteínas com carboidrato para acelerar esse processo de recuperação. Não é dia de competição, meu dia a dia, treino normal. Faço uma sessão de treino no dia e só vou treinar daqui a 24 horas. Principal macronutriente no pós-treino: proteína, para acelerar a recuperação do seu músculo. Faço 2 sessões de treino no dia. Então, eu treino de manhã, que é o caso do Anderon. Treino de manhã e treino mais no final do dia também. Em até 2 horas, 2 horas e meia após a primeira sessão. Proteína com carboidrato, para deixar essa recuperação ainda mais acelerada. A dupla do sucesso tá aí, ó. Segue o Champs, que se ele tá fazendo e tá dando certo, vamos seguir que vai dar certo pra gente também. Tenho fé. Deu certo por 5 anos, vai continuar dando muito mais certo. Vai continuar dando e ano que vem a gente te espera aqui na arena. Com certeza, estaremos aqui. E não vamos esquecer o seguinte, o seu pré-treino de amanhã começa no seu pós-treino de hoje. Então, a forma como você se alimenta, a partir do momento que você finaliza o treino hoje, vai ditar muito o seu treino de amanhã. Vocês ficam nessa de, o que comer antes do treino, o que comer antes do treino? E eu vejo uma preocupação zero com o que comer depois do treino. Parece que assim, treinei, acabou, tá feito, não preciso fazer mais nada. É aí que a brincadeira começa. Então, se atentem mais a esse momento do dia, vai ser muito importante. Então, para finalizar, o que vocês vão fazer agora? Dar o like, clicar no gostei e não esquecer de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado, tamo junto. Já a gente volta com mais dicas de pós-treino com o Champs e Agir.